Mais um round da briga entre o Tribunal de Contas do Estado e o Ministério Público. Os promotores de justiça não aceitam as críticas feitas ontem a uma recomendação do Ministério Público ao trabalho do tribunal. Veja por quê na reportagem exclusiva de Candice Matos e Hudson Tadeu. A promotora Luciana Duarte explica que a recomendação expedida pelo Ministério Público Estadual tem uma explicação. Nós recebemos uma representação da Associação Nacional dos Auditores do Controle Externo dos Tribunais de Contas do Brasil, da ANTC, questionando a adoção desse modelo que é reputado nacionalmente como ultrapassado pelo Tribunal de Contas do Estado de Sergipe. E com base nessa recomendação, após realizar os estudos, firmamos posição no sentido de que, de fato, esse modelo inquisitorial ele é ultrapassado e que ele viola princípios da administração pública previstos na Constituição, o princípio da eficiência, imparcialidade e o princípio acusatório. O comentário de Luciana Duarte é que, assim como aconteceu no Mato Grosso, onde 5 conselheiros foram afastados, os daqui podem encontrar brechas maiores para atos de improbidade administrativa, caso permaneça esse modelo de gestão. O que é que a gente tem hoje no Tribunal de Contas de Sergipe? A gente tem um único núcleo de pessoas responsáveis e concentrando as funções de inspecionar, produzir prova e julgar. O que seria salutar era que essas funções fossem separadas, e é essa a proposta que o Ministério Público vem fazendo na recomendação. No pleno da Corte de Contas desta quinta-feira, após a leitura da recomendação feita pelo Ministério Público para a desvinculação das auditorias dos gabinetes dos conselheiros, houve duras críticas do colegiado, que acusou o Ministério Público de querer interferir nos demais poderes. A reação dos conselheiros do Tribunal de Contas do Estado provocou surpresa ao Ministério Público Estadual. Essa recomendação foi feita pelos promotores que compõem a Promotoria de Patrimônio Público e também do Grupo de Combate à Improbidade Administrativa. E aqui o coordenador Jarbas Adelino, que está aqui ao meu lado, para poder conversar sobre essa situação que aconteceu ontem no pleno do Tribunal de Contas. Essas recomendações consecutivas, isso indica que o Ministério Público quer interferir na função dos poderes? Quando a gente verifica qualquer ato do gestor que nós entendemos que ele vai de encontro à legislação, nós vamos agir. A recomendação, na verdade, o próprio nome está dizendo, ela não tem um efeito vinculativo, é uma forma extrajudicial de composição de litígios. Portanto, não há nenhuma intenção de impor nossa vontade. Agora, óbvio que o não acatamento da recomendação ensejará, provavelmente, a adoção das medidas judiciais cabíveis. O senhor viu a matéria que a TV Atalaia exibiu com exclusividade em relação a um pregão presencial que aconteceu em junho deste ano? Isso em meio a uma tempestade que acontecia em relação a um contrato emergencial do lixo, em que esse item também compunha esse contrato emergencial. Isso é um exemplo claro de que pode haver algum tipo de favorecimento, um suposto favorecimento? Isso tem que ser verificado com muita cautela. Na verdade, já existe um procedimento aqui instaurado para apurar situações semelhantes e nós vamos sim apurar esse, tantos outros que a gente entenda que há indícios de irregularidade. Sobre Ulisses Andrade, a gente informou na nossa matéria de que há uma investigação em andamento, que corre em segredo de justiça, que testemunhas estão sendo ouvidas, mas qual é a relação, o que é que o Ministério Público quer investigar no conselheiro Ulisses Andrade? Veja, na verdade eu não poderia adiantar, até porque, como corre em segredo de justiça, ele é sigiloso, na verdade foi decretado sigilo por nós, então, portanto, a gente prefere não dar nenhuma declaração em relação a esse procedimento. Mas há um procedimento suspenso referente a Pacatuba e que também tem indícios de atuação política. Sim, existe esse procedimento que está suspenso por decisão do TJ e iremos aguardar a decisão de mérito para se vai continuar ou não. Que tipo de recado o Ministério Público pode deixar nesse desconforto que aconteceu, mas também essas investigações que estão em andamento para os conselheiros? Em nenhum momento nós, promotores do patrimônio público, ou qualquer outro promotor do Estado que exerça também essa função de curadoria do patrimônio público, irá se intimidar ou irá deixar de agir contra quem quer que seja em razão da função ou qualquer outro tipo
de autoridade. Obviamente que respeitando sempre a legislação naquilo que nos é permitido investigar.